Olá, boa noite e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Mãos de Vera. Eu sou a Naná e cá estou eu, passados quase 3 meses, possivelmente. Hoje é dia 14 de novembro e eu tenho a impressão que o último episódio que eu gravei terá sido no final de agosto, possivelmente, já não me lembro. E, e eu era para já ter gravado há bastante mais tempo, mas em setembro estive de férias, depois foi o início do ano escolar dos meus filhos, depois foi a minha vida profissional tornou-se uma espécie de caos semi-organizado e nos entretantos perdi um bocadinho o mojo, o meu feeling para tricotar. Tive inclusivamente, creio que quase uma semana sem tricotar, ou então o que tricotei foi pouco ou nada. E depois uma série de outras coisas, pronto. Em certas ocasiões até queria gravar, mas depois tinha uma série de compromissos pessoais que me impediram de o fazer. Quando não eram compromissos pessoais meus, eram compromissos pessoais dos meus filhos, não é? Porque eles também ditam a minha agenda e então o tempo foi passando e eu também perdi um bocadinho o espírito para isto. Porque lá está, isto requer algum tempo e também algum bocadinho de inspiração, não é? Mas pronto, cá estou eu, novamente. Espero que agora a coisa encarrile um bocadinho melhor e que não haja um hiato de tempo tão grande como este que surgiu. Eu estou um bocadinho rouca, por isso é natural que a minha voz esteja ligeiramente diferente. Como vos disse, neste tempo que estive ausente do podcast, tive uma. Não sei, usei ali alguma fadiga, não sei. Ou então entrei numa onda de querer terminar projetos que tinha em mãos. Curiosamente, a minha comecita aguda esfumou-se. Eu não me apeteceu começar projetos novos, apesar de ter uma panóplia deles que poderia ter começado. Tinha fios, tinha os projetos já pré-definidos, porque fazem parte da minha lista de resoluções deste ano, que já foi por água abaixo. Provavelmente eu vou fazer uma nova para o ano que vem e que vai contemplar projetos que eu era para ter feito este ano e que não fiz efetivamente. Mas que adquiri os fios, adquiri os esquemas também, por isso eles não vão ficar por fazer. Mas mas eu tive um certo, não sei, foi ali um período em que depois eu acabei por me dedicar mais a ver séries de televisão e à leitura, e então perdi um bocadinho o feeling para tricotar. Talvez porque não me apetecia começar um projeto novo. Os projetos que queria acabar também não me estavam propriamente a meter cobiça, portanto foi ali não sei, foi um feeling muito estranho. Bom, mas então vamos àquilo que realmente interessa. Obviamente que terminei projetos nos entretantos. Um dos projetos que eu terminei nos entretantos foi o Pikachu Pick Hat da Alissa Latucci e que está aqui. Já o bloqueei e tudo. Eu usei sensivelmente um novelo de Vitória, da Ovelha Negra, um fio de 100% lã da Ovelha Negra. E
ele fica-me um bocado grande, confesso. Fica-me assim mais a tirar para o estilo boina. Ou então assim tipo beanie. Ele fica um bocado largo. Este esquema está desenhado apenas. Eu fiz o tamanho o médio. Foi o médio, exatamente. Mas ele ficou. Eu acho que ele ficou um bocado grande. O que não me agrada propriamente. Eu gostava que ele fosse mais justinho. Mais justinho à cabeça. E outra coisa que também não me agradou muito foi que eu fiz isto com. Aqui, para conseguirem ver o rendado. Eu gosto imenso do rendado. Este esquema é muito fácil de seguir. É fácil também de memorizar. Eu, por acaso, para não me enganar nas repetições do esquema rendado, utilizei marcadores para não perder. Mas curiosamente não. Lá está, tendo os marcadores era fácil, foi fácil decorar o esquema rendado. Outra coisa que me sucedeu com este esquema, com este esquema não, com o gorro em si, foi que, como vos disse, foi feito com Vitória, é uma cor cinza, é 100% lã, e eu estava a contar que depois da lavagem isto ficasse ligeiramente mais macio. Ou seja, continuo a achar que é um bocadinho de nada áspero. É bastante rústico, mas também é muito quentinho. Pronto. Não sei depois, por acaso agora não estou a achar que me pique ou outra coisa qualquer, mas acho assim um bocadinho. Estava a contar que ficasse um nadinha mais macio, é só isso. Mas de resto, em termos de definição, acho que fica bastante bom. Portanto, e agora, para vos dar uma má notícia, que vem tudo a propósito de gorros. No final de setembro, creio eu, aconteceu um desastre cá em casa. Um desastre daqueles que nenhuma tricotadeira quer que aconteça, mas que aconteceu. Que foi, cá em casa existe um sítio específico, neste caso é um caixote, uma prateleira, não é? É uma prateleira, é um caixote numa estante, onde estavam todos os gorros e as minhas mittens, e onde estavam todos os gorros. Quando eu digo todos os gorros, eram os meus, os dos meus filhos, os de compra, os comprados nas lojas e aqueles que eu tricotei. E aconteceu que, como eles estiveram bastantes meses sem serem utilizados, o meu marido achou por bem pegar em tudo o que estava naquele caixote daquela prateleira, na estante lá embaixo no hall, e enfiar com eles todos na máquina de lavar roupa. E eu posso-vos dizer que quando me apercebi do resultado, eu posso-vos dizer que chorei. E praguejei profundamente durante bastante tempo. E às vezes prefiro nem me lembrar que isso aconteceu. Só para terem uma noção, eu vou desfilar, vou só desfilar ligeiramente o que é que o estado em que ficaram. As minhas mittens ficaram assim, elas ainda me servem, curiosamente, passo lá, portanto, nota-se claramente que ficaram feltradas. E é assim, o que é mais grave é isto ter acontecido depois de eu ter tido N conversas com o meu marido sobre como
As coisas que eu tricoto não podem ir à máquina, não podem ir ao lavar, porque são 100% lã. Já lhe falei sobre a composição dos fios, já tivemos N conversas sobre este assunto. E ele simplesmente. Eu não sei, não sei. Eu não sei o que é que lhe passou pela cabeça. Este gorro, que aqui está, é o resultado do gorro que eu fiz para o meu filho mais novo, com aquele fio espetacular de 100% lã que a Constança me tinha enviado da Nova Zelândia. E é basicamente isto. É, isto é um gorro de boneco neste momento. Eu chorei quando vi isto. Principalmente quando vi este e quando vi. Desculpem, peguei na coisa errada. Quando vi o meu fado hat, que eu fiz com o fonte fado, o meu Hermanesse, e que neste momento quase que não me entra, ele fica-me apertado. Portanto, ele serve, mas eu nem sei. É óbvio que eu não vou sair com isto à rua. E eu posso-vos dizer que o desgosto maior que eu tive foi com este. Este gorro serve-me, o desgosto só não foi maior por isso. Portanto, neste momento ele está assim. Eu conseguia dar uma volta no canelado e obviamente eu adorava ver-me com este gorro, achava este gorro fantástico. E agora o que podem ver é isto. Portanto, se eu ainda não me divorciei do meu marido, porque gosto mesmo muito dele, porque eu acho que isto foi. Eu sei que ele fez completamente sem intenção absolutamente nenhuma. Foi pura e absoluta distração, mas foi como se ele me tivesse dado uma facada no coração, basicamente. E pronto, foi este. Portanto, eu neste momento tenho este gorro em condições para vestir durante o inverno e para usar no inverno. E pronto, eu vou ter que tricotar outro destes, não é? Porque. Epá, sério, não. Enfim, não há palavras. E então foi esse o desastre que aconteceu. Portanto, eu neste momento este gorro é o único que eu tenho para manter a minha cabeça quente durante o inverno. Depois, depois disso é um bocado complicado continuar. Passando para coisas bem mais alegres, eu entretanto terminei um casaco, um Purperium Cardigan da Pica Pica Designs, que creio que é Kelly, a designer é Kelly qualquer coisa. Eu depois ponho aqui o nome do designer, que eu já fiz vários, já fiz um para o meu filho mais novo quando ele era bebê e fiz para oferecer ao meu priminho mais novo e à bebê de uma amiga minha, e agora fiz um em azul com o fio da Drops, que fiz para a bebé da educadora de infância do meu filho mais novo. Como, foi uma forma de expressar a minha gratidão, porque ela acompanhou o Ricardo desde que ele tinha, sei lá, um ano de idade. E ela é uma pessoa muito porreira. Eu gostei imenso do trabalho que ela fez com o meu filho e da calma, da serenidade que ela transmitia ao meu filho, porque o meu filho é um furacão. E quando soube que ela estava grávida, por um lado fiquei triste porque significa que ela não vai continuar com ele durante mais tempo, mas lá está, a vida é mesmo assim. Mas fiquei muito feliz e foi um gesto que eu. Lá está, vem um bebê a caminho, acho que foi um miminho que foi mais do que merecido. E ela gostou imenso. Ela não estava à espera. E curiosamente até aconteceu uma coisa engraçada que foi.
No dia em que eu estava a terminar o casaco, ou seja, já tinha acabado de tricotar, já estava a pregar os botões, o Ricardo apercebeu-se que eu estava a fazer qualquer coisa e, e perguntou-me: Oh mãe, estás a fazer o quê? E eu disse: Olha, estou a pregar os botões neste casaco. E ele perguntou-me: E o casaco é para quem? Ou seja, ele percebeu claramente que o casaco não era nem para ele nem para o irmão, porque era demasiado pequeno. E então eu na altura disse-lhe: Olha filho, não podes dizer nada, é uma surpresa, não podes contar à Catarina e não digas nada, mas é para a Catarina, é para o bebé dela. E o meu filho, obviamente, sim, sim, mãe, eu não digo nada, eu não digo nada. E isto foi num domingo e na segunda-feira seguinte, assim que ele avistou a Catarina, ela contou-me, desmanchei-me a rir. Porque eu ainda não tinha embrulhado aquilo, nem nada para levar, e então basicamente assim que ele lá avistou, a primeira coisa que ele fez foi espetou o dedinho para pedir autorização para falar e disse: Catarina, a minha mãe fez um casaco para o teu bebê, eu tenho uma prenda para ti. Portanto, qualquer hipótese de surpreender a rapariga acabou ali, morreu. Os meus filhos, portanto, mantém-se a tradição, são uns perfeitos desbocados. E eu não lhes posso dizer nada porque eles tragam as surpresas todas. Portanto, eu depois vou pôr aqui uma fotografia do caricata com o casaco que foi. O casaco é tricotado direito e avesso. E depois as mangas, é um casaco em raglan. E as mangas, depois, as malhas das mangas são deixadas em espera, voltamos a apanhar e tricota-se as mangas em circular. Eu tricotei em Magic Loop. E basicamente o que aconteceu foi que a tensão das malhas que foram tricotadas direito e avesso ficou completamente diferente da tensão das malhas em Magic Loop, mas assim uma diferença abissal. Vocês vão conseguir ver nas fotografias. Eu curiosamente, inclusivamente, pensei que aquilo pudesse ser aligeirado e disfarçado com o bloqueio, com o blocking, mas não. Nota-se, acaba por se perceber claramente que a tensão das malhas tricotadas em circular é muito mais perfeita. As malhas são muito mais consistentes, e enquanto que no direito e avesso há ali. Nota-se que a malha, umas malhas são mais abertas, outras são mais fechadas, nota-se que há ali uma inconstância. E por um lado, fiquei triste porque ainda por cima era uma prenda, mas por outro, foi um bom avisador para que eu não repetisse a mesma coisa num outro projeto que tenho em mãos, que é o meu Zeitgeist Cardigan, que vocês já devem estar fartos de ouvir falar nele, mas que foi um dos tais projetos que eu decidi: não, eu tenho que acabar isto, eu quero me ver livre disto, eu preciso do casaco e preciso de acabar o projeto porque já dura tanto tempo. Eu vou só aqui buscá-lo. Portanto, eu neste momento já estou a fazer uma das mangas e está a levar uma eternidade. Vamos ver se eu consigo mostrar-vos isto de forma que consigam visualizar alguma coisa. Perdão. Vou só aqui para um pouco de água, porque senão fica sem voz. Ora bem, vamos ver se eu consigo desemaranhar isto. Portanto, como podem ver, eu já estou a fazer uma das mangas e já tenho o corpo, tenho a outra para tricotar e já o tirei daqui das agulhas, o corpo está terminado. E basicamente o facto de eu ter-me acontecido aquilo com o Purperium Cardigan
fez-me perceber que eu não podia, como era suposto, tricotar as mangas em circular. Ou seja, uma vez que eu tricotei todo o casaco direito e avesso, se eu fosse tricotar em circular, iria notar-se a diferença na tensão das malhas. Então o que eu optei por fazer foi, eu estou a tricotar as mangas, ou seja, abertas, não é? Estou de forma a poder tricotar de frente, direito e avesso, e no final vou fazer uma costura aqui debaixo do braço, vou cerzir para fechar a manga. E realmente não se nota, nota-se aqui onde as malhas tiveram em espera, mas isto depois de lavado, de certeza absoluta que vai desaparecer. E eu penso que este fio, depois de lavado, como lavei à amostra, e, e houve algumas diferenças na tensão da amostra que se esbateram claramente. Por isso, creio que aqui vai-me acontecer isso. Depois, é assim, a sensação que eu tenho é que este casaco me vai ficar enorme, apesar de eu ter feito o tamanho adequado às medidas que eu tenho, mas eu acho que este casaco vai-me ficar enorme. Aliás, já não é a primeira vez que isto me acontece, eu fazer o tamanho, por exemplo, nos casos em que o esquema diz que tem uma folga uma folga positiva de 5 centímetros, eu normalmente faço o tamanho cuja o tamanho ligeiramente abaixo, mesmo que tenha uma diferença de 2 a 3 centímetros, eu faço sempre o abaixo. E o que me tem acontecido é que, mesmo fazendo o tamanho abaixo, por exemplo, imaginemos, eu tenho no busto 112 centímetros. E normalmente o tamanho mais próximo daquele que deste tamanho é o 40 ou o 42. Neste caso eu fiz um 42 em que o tamanho eram 110 e tinha 5 cm de folga positiva. E o que acontece é que isto vai-me ficar tipo um tamanho acima daquilo que é suposto. Porque eu ainda nem sequer bloqueei isto e eu tenho a sensação que isto vai crescer. Portanto, aquilo que eu estou a chegar à conclusão é que nos casos em que tenha folga positiva, eu vou ter que, em vez de fazer um tamanho, o tamanho logo abaixo, vou ter que fazer não esse, mas o outro abaixo desse. Portanto, aqui eu se calhar deveria ter feito um 40. Mas há uma coisa que eu acho o máximo e que isto deu-me uma trabalhar que vocês não queiram saber. A sério, isto foi uma travessia no deserto. E talvez por isso é que eu tenha também perdido um bocado o mojo, porque para fazer duas carreiras, a ir direito e avesso disto, é pá. Ou seja, já para o fim, quando eu estava literalmente a engatar com. Já tinha engrenado com isto, já sabia isto, de trás para a frente e para a frente, da frente para trás, foi quando finalmente terminei. Foi a primeira vez que fiz um I-cord bind-off. Ficou engraçado. Não achei que fosse difícil, achei até bastante simples, a partir do momento em que se engrena. Mas depois acontece isto, porque aqui é suposto, no esquema está indicado que é suposto eu terminar aqui o I-cord bind off e rematar estas restantes malhas assim. E eu sinceramente acho isto pavoroso. E não sei se tenho a sensação, eu espero bem que isto com o blocking, que isto se resolva. Porque a sensação que eu tenho é que este não será não terá sido o melhor remate para isto, porque isto fica tudo ondulado e eu não gosto disto. Se calhar preferia ter feito um remate bastante mais simples, mas que ficasse perfeitinho, porque assim parece, tenho a sensação que isto, não sei, há aqui qualquer coisa. Confesso que neste momento estou já naquela fase. Há tanta coisa neste casaco que me desagrada que eu acho que a salvação disto vai ser mesmo o blocking. Espero que seja a salvação disto. E estou já numa de. Eu só quero mesmo terminar, e porque além disso preciso do casaco,
para me manter quente no inverno. E pronto, e então este é o meu Zeitgeist e agora tenho os fios todos emaranhados no fio do microfone. Uau! Que é sempre bom. Ainda nice. Portanto, isto vem daqui para aqui. Bem, eu vou parar só para me desenligar disto. Bem, continuando. Vou passar ao próximo projeto que tenho perdão, peço desculpa. Que tenho tido em mãos e que são as minhas Stride Socks. Eu, entretanto, já terminei uma delas. Quando finalmente me dediquei à coisa, consegui acabar, porque também estava mesmo, não sei, cheguei ali a um ponto em que tive a sensação que eu não conseguia avançar de maneira nenhuma e tinha que estar sempre a olhar para o esquema e depois às vezes tenho alguns momentos em que, por exemplo, eu tenho que estar a fazer tempo à espera que o meu filho mais velho saia dos treinos e eu andava com o saco de projetos e com isto lá dentro para fazer, mas depois pensava assim, mas depois tenho que estar a olhar para o esquema e a ler e a seguir e... enfim, não sei, houve ali claramente qualquer coisa que me dissuadiu. Mas estou muito satisfeita com as meias. Gosto imenso deste efeito aqui na lateral. E infelizmente eu cometi alguns erros ao longo do... eu não segui à risca o que estava indicado no esquema e não registrei algumas das coisas. Portanto, agora eu vou ter que tentar replicar de cabeça na outra meia, o que vai ser também muito engraçado. Gosto imenso do efeito das riscas. Acho que este fio da Rosário da Dona Maria é fantástico, é maravilhoso de se trabalhar e adoro o efeito das riscas. Mas depois detesto este calcanhar. Acho isto assim um bocado medonho. Curiosamente não me assenta muito mal no pé. Fica muito redondo, não sei. Não, gosto da meia, gosto de tudo na meia, com exceção do calcanhar. E elas assentam-me na perfeição. Aqui o esquema para as reduções para a biqueira também literalmente borrifei-me no que estava indicado no esquema porque achei que não fazia sentido absolutamente nenhum e depois elas iam acabar por me ficar compridas no pé. Por isso acabei por fazer aquilo que costumo fazer sempre. Eu, entretanto, este esquema são as Stride Socks da Claire Devine, que foi um esquema que eu tirei de uma revista da Knitter. E da Knitter, deixa-me lá ver qual é que foi o número. Foi no 95, no número 95 da revista. Entretanto, já comecei a segunda. Curiosamente, lá está, a Rosário é profissional disto e eu comecei e elas só com uma ligeira, tem só uma ligeira diferença porque apanho aqui um bocadinho do roxo, mas elas estão a fazer exatamente o mesmo efeito das riscas, como podem ver. Portanto, eu vou ficar com duas meias exatamente iguais. Não me chateava nada se não ficasse, não era por aí, até acharia engraçado. E pronto, creio que ainda me falta mais umas 5 ou 6 carreiras para terminar a parte do canelado e depois começo a entrar então no trabalhado aqui na lateral. Estas malhas passadas por cima das outras, que fica muito engraçado. E portanto ainda tenho isto tudo. Eu acho que me vai sobrar imenso fio. Digam lá se não é lindo. É espetacular. Eu adoro este fio. Foi um trabalho muito, muito feliz da Rosário. Portanto, eu estou a fazer com agulhas de 2,5 mm e este esquema tem 64 malhas, que é o minha receita normal tem que ter 64 malhas em agulhas de 2,5 mm. Portanto, também andei a trabalhar neste projeto.
Depois, o que é que eu andei a fazer mais? Desculpem lá, eu estou um bocado dispersa, eu estou super enferrujada de não gravar. E, e vou-vos só mostrar este projeto que eu fiz. Ainda não está bloqueado. Eu decidi brincar um pouco com as cores, com o trabalho a cores. E fiz numa folha de Excel, desenhei este zigue-zague. É um zigue-zague bastante simples, como podem ver. E decidi usar fio que tinha em inventário. É João, da retrosaria. É o castanho e é o verde. Eu comprei isto em agosto de 2014. E é uma gola. Eu, curiosamente, acho que devia tê-la feito um nadinha de nada mais larga. Se bem que eu ainda vou bloqueá-la, portanto ela vai aumentar de tamanho. Mas eu queria assim uma coisa mesmo justinha, assim ao pescoço. E realmente ficou. Tenho pena só que não se veja bem o zigue-zague. Eu possivelmente. Eu escrevi o esquema. Eu depois estou a pensar em disponibilizá-lo de forma gratuita, porque isto não tem ciência nenhuma. Para quem quiser, se quiserem fazer, se não. Mas possivelmente o que eu vou fazer é no esquema que eu disponibilizar, vou disponibilizar esta versão e uma versão mais comprida, em que obviamente terá mais malhas. Eu não fiz mais larga porque, como tinha um novelo de castanho e não estava completo, tive medo depois não chegar o fio e acabou por não chegar. Eu tive que comprar um segundo novelo em que praticamente só usei para acabar aqui o canelado final. Mas eu penso que depois com o blocking ele vai ficar um bocadinho maiorzinho. Porque eu gosto delas assim, não gosto delas muito a pender. Mas pronto, eu estou a pensar em disponibilizar o esquema e então vou colocar as duas opções. Assim este mais justo e o outro depois mais larguito. Curiosamente, eu fiz uma coisa aqui que acabou por ser propositada, que foi este canelado eu fiz com agulhas 3,5 mm, mas este canelado fiz com agulhas de 4, que foi com a mesma agulha com que eu trabalhei o corpo da gola. Porquê? Porque como tinha... foi mesmo intencional para este ficar ligeiramente... Ou seja, ele fica maior do que em cima, porque como eu aqui preciso que ele tenha mais abertura, e então fiz assim. E estou muito satisfeita. E também foi um bocado para eu testar a questão da dominância da cor. E realmente provou-se a minha teoria. Portanto, eu depois logo vos explico a minha teoria noutra altura. Não vou explicar agora porque senão isto vai ficar gigantesco, este podcast. Eu já estou aqui a falar acho que há imenso tempo. Há demasiado tempo até. E pronto, tem sido isto que tenho andado a fazer. Essencialmente agora quero ver se termino, obviamente, as benditas das mangas do casaco. Ainda estou a equacionar se vou fazer aquele trabalhado da bainha do casaco. É suposto fazer nos punhos das mangas, mas eu não sei se vou fazer, se não. Ainda estou a equacionar essa hipótese. Possivelmente até não faço, vou fazer umas mangas simples. Mas para já tenho duas hipóteses de projetos futuros e agora está-me um pouco a dar a comecite. Eu tenho, neste momento tenho uma série de projetos em mente que eu não sei a qual deles é que hei de ir primeiro. Tenho... Deixem-me pensar. Tenho... Onde é que ele está? Não está aqui. Eu queria vos mostrar... Só um minuto, eu volto já. Ora, voltei. Fui buscar aquilo que precisava, que vos queria falar. Das duas, uma.
provavelmente eu não vou para este, mas entretanto, um dos projetos que eu tinha na minha lista de resoluções era o ED Top da Isabel Kramer, que eu vou fazer com este fio de linho, que é o Alfama, que eu comprei na retrosaria local e que é 100% linho. Portanto, provavelmente não vou para este projeto atualmente, porque estamos no inverno e não parece um bocado estranho estar a tricotar no inverno com um fio de verão. Se bem que faria sentido, não é? Assim, quando chegar ao verão tenho a peça feita, não é? Mas pronto, já fiz a amostra. E confesso que eu lavei a amostra também, mas não sei, parece estranho. Pode ser que depois, tricotando em circular, já que a minha atenção fica mais coesa e mais certinha a tricotar em circular do que propriamente assim a tricotar frente e verso. Eu normalmente confesso que me aborrece fazer amostras em circular, não tenho paciência. Mas pronto, e então esta é uma hipótese, é começar o ED Top, que era para já ter começado há não sei quantos mil anos. Mas a outra hipótese, e que deve ser a mais provável, é eu ir fazer perdão, Pixelated Pullover da Jennifer Beaumont. Eu apaixonei-me por este esquema assim que vi a camisola. Levei algum tempo a escolher os fios, demorei mesmo muito tempo. As hipóteses, principalmente levei mais tempo por causa da questão da conjugação das cores. Eu vou só aqui tirar para verem as conjugações que eu vou fazer. Portanto, eu vou conjugar. Desculpem lá, vou ter que abrir os sacos. Desculpem lá o barulho. Eu vou conjugar um castanho escuro com um castanho mais claro com um rosa. Eu gosto muito desta combinação dos rosas com os castanhos. Portanto, vai ser esta a minha combinação. E eu levei imenso tempo para chegar a esta conjugação. Eu vou usar Drops Lima Unicolor, que é um fio 65% lã e 35% alpaca, tem 100 metros. É um fio com o qual eu já trabalhei, já conheço, já sei o resultado final. A tensão que obtenho é sempre a mesma. Foi com este fio também que eu fiz o Purperium Cardigan e a tensão das malhas foi exatamente com a mesma agulha. Portanto, como já fiz projetos com o tamanho da agulha indicado e sei que bate certo com a tensão indicada no esquema, portanto eu nem sequer vou fazer amostra para isto porque não vale a pena. É desperdício de tempo e de fios. Portanto, este foi uma das aquisições de fios que eu fiz especificamente para fazer este projeto e é bem provável que seja este o meu próximo projeto que eu vou começar. Depois e depois não sei o que é que depois tenho aí uns planos para fazer uma outra camisola que também é trabalho a cores, que foi também uma brincadeira que eu andei a fazer exatamente com trabalho a cores. E eu ainda não já tenho o padrão desenhado, falta também fazer os cálculos obviamente para a camisola será para mim. Depois também tenho uma camisola para fazer para o meu filho mais novo, portanto há uma série de projetos de camisolas nos próximos tempos.
E gorros, vou ter que fazer gorros, não é? Porque tenho que repor o estoque de gorros cá em casa. Depois, em termos de tricô, e bem, isto está, eu realmente já não estou habituada a gravar podcast. Está tudo desarrumado. Depois, a nível de tricô, essencialmente foi isto que eu tenho, é isto que eu tenho andado a fazer nos últimos meses. E comecei também um projeto de crochê. E eu estou completamente destreinada do crochê. Talvez por isso é que também não tenha avançado propriamente muito. Mas pronto, não deixou de ser engraçado. Não avancei muito. Não. E depois tive alguma dificuldade em entrar no esquema, confesso. Acho que há demasiadas explicações dadas para uma coisa que depois à partida é bastante simples. Portanto, esta é a elétrica, é um chá triangular, é o Hotel of Bees, e esta é a parte mais larga do chá, portanto ele daqui para a frente vai reduzindo, é um chá triangular. Eu estou a fazer com Drops Baby Alpaca Silk. Estas são as duas das cores. E a outra é este tom de amarelo, é o trigo. Eu adoro esta cor. Adoro mesmo esta cor. Portanto, Baby Alpaca Silk. Este é um fio Sport. E o modelo é da Christina Hadring, que é o Hotel of Bees. Portanto, eu estou a começar esta parte aqui do chá. E agora convém voltar à página onde estava, que é para não me perder, porque isto realmente. Ela tem muitas explicações com fotografias e não sei o quê, mas eu acabo por achar isto ainda mais confuso do que. Eu acho que mais valia ela simplesmente pôr as instruções todas no anexo e quem quisesse e precisasse ia lá e consultava, do que propriamente a meio do esquema. Acho que torna o esquema demasiado maçudo e sem necessidade nenhuma. Ou pelo menos eu funciono assim. Gosto muito das coisas muito diretas, pão, queijo, queijo, não há cá complicações. E pronto, tenho ido fazendo uns bocadinhos e confesso que não estou a achar muito desafiante. Se calhar mais para a frente sou capaz de achar a coisa mais interessante, mas para já não. Lá está, estou a achar aquilo muito confuso. Depois, a nível de costura, essencialmente o que eu tenho feito a nível de costura são arranjos. Fazer bainhas em calças, remendos, coisas assim do género. A única coisa que eu fiz em costura foi um vestido cinza com um tecido canulado que eu tinha, que no fim acaba por ser uma tremenda de uma batota, porque eu só lhe tive que cortar o decote e as cavas para as mangas, que acabam por não ser mangas, são alças, e fiz-lhe uma bainha. Não ficou tão bom como eu esperava. Acho que o decote não ficou particularmente bom, mas como também é um vestido de verão para levar para a praia, é um vestido comprido, ele é extremamente confortável, o tecido é muito confortável, mas não fiquei 100% satisfeita com o vestido. Eu não tenho aqui para vos mostrar. Eu depois visto o vestido e faço uma gravação para vos mostrar como é que ficou, mas agora não tenho aqui para vos mostrar. Depois aconteceu-me também outra coisa, não sei se teve a ver com o tecido ou se realmente. Eu estou a começar a ficar completamente convencida que a minha máquina de costura precisa mesmo de ir ao técnico para ser afinada, porque ela foi um bocado complicado de conseguir costurar este vestido
até mesmo a bainha que era era uma costura a direito, e eu não utilizei ponto zigue-zague porque comecei a tentar utilizar ponto zigue-zague e ela simplesmente desbaratina-se toda. E, e eu cheguei à conclusão que fazendo ponto direito acabava por resultar e o tecido mantinha na mesma elasticidade, os pontos não se romperam. E é assim, também cheguei à conclusão que poderia ser das agulhas, como já me tinha acontecido num outro projeto em que eu trabalhei com a Jersey. Mas não, agora estava a trabalhar com agulhas de boa qualidade, portanto não. A sensação que eu tenho é que realmente a minha máquina de costura precisa de ir ao técnico para ser afinada. O meu marido ofereceu uma máquina em 2012, estamos em 2017, ela nunca foi ao técnico para ser afinada, portanto é capaz de estar na altura de o fazer, antes que ela pife irremediavelmente e depois eu seja obrigada a comprar outra. Depois, a nível de aquisições, a única coisa que eu posso dizer que adquiri nos últimos tempos foi 2 metros deste tecido de algodão que eu comprei no IKEA. Gostei imenso do padrão. Ainda não sei o que é que vou fazer com isto. É um fio. É um fio. Peço desculpa. É um tecido 100% algodão. Não é muito grosso. Não sei. Depois logo vejo o que é que faço com ele. Mas ia com intenções de comprar um outro. E cheguei lá, não gostei desse. Mas encontrei este que nem sequer estava na loja online. E então acabei por trazê-lo. E creio que já perceberam que eu andei em mudanças no meu espaço no meu espaço de craft. Comprei uns módulos distantes e comprei, como podem ver, um tampo de uma mesa, que vai ser a minha mesa de corte, porque esta era uma das necessidades que eu tinha. Eu sempre precisava de cortar e talhar moldes. Eu tinha que ir lá para baixo para a sala, para a mesa de jantar, e depois a maior parte das vezes eu tinha que fazer o corte todo só num dia e depois costurar no outro dia, porque andar a cortar e a costurar não dava resultado. Tinha que andar escada acima, escada abaixo, e isso não funcionava nem pouco mais ou menos. E eu comecei a sentir um bocado a necessidade. Depois implicava que eu também tivesse utensílios lá em baixo, as réguas e os cortadores, e também não me dava jeito. E então eu optei por. Andei a fazer algumas remodelações cá em casa, a nível do hall de entrada. Comprei também umas estantes e uma consola nova. E então acabei por reaproveitar algumas das estantes que tinha lá em baixo, que não combinavam propriamente bem com o que eu comprei de novo. E então eu decidi trazê-las cá para cima e neste momento tenho tudo concentrado. Tenho os meus materiais todos concentrados aqui em cima. As coisas estão muito mais arrumadinhas, muito mais agradáveis. Tenho a mesa de corte, tenho a tábua de passar a ferro lá atrás. Portanto, está tudo concentrado num sítio só. Eu depois posso-vos deixar aqui algumas fotografias de como ficou, para verem, do antes e do depois. E estou muito satisfeita com o resultado. Ficou como eu pretendia. Até podia ter um bocadinho mais nada de espaço, porque não fazia mal. E pronto. E essencialmente de aquisições foi isto. Eu não tenho tido tempo rigorosamente nenhum para ouvir podcasts, nem ver podcasts. Ando extremamente cansada e o tempo também não abunda. E então vou vendo alguns podcasts, vou vendo tipo 10 minutos aqui, mais 15 ali. E então também não tenho tido muito tempo. Aliás, tenho a sensação que estou completamente a leste daquilo que se passa no mundo dos podcasts de tricô.
Essencialmente tenho continuado a seguir os podcasts das podcasters portuguesas. E, e é isso, essencialmente. E pronto, desculpa lá. E eu acho que por hoje vou ficar por aqui porque estou a ficar também extremamente cansada. A minha voz está a começar a dar sinal. E eu também não tenho muito mais para vos dizer hoje. E para não me alongar mais, porque isto já deve estar enorme, despeço-me por hoje. Obrigada por estarem aí desse lado. E adeus, até à próxima e bons tricôs. Tchau!